Lucas capítulo 10. Eu vou ler o versículo 17, tá? Mas antes, eu queria que você entendesse com muita clareza. Isso abre aí, minha gente, mas olha para o pastor. Eu queria que você entendesse com muita clareza a importância de você nascer do Espírito Santo, de você ter um encontro com o Espírito Santo. Por quê? Porque todos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a nossa vida para o Senhor Jesus, o que acontece? O nosso nome ele é escrito no livro da vida, o livro que Deus ele vai abrir, o livro que o próprio Deus vai abrir, e ali vai estar o fato de estar escrito ou não, vai definir o fim para cada pessoa. Então, quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus, imediatamente o nosso nome é escrito no livro da vida. Isso acontece quando você se entrega, quando você larga a vida errada, quando você passa a andar nos padrões do cristianismo, você passa a andar nos padrões daquilo que nos ensinou o Senhor Jesus. Então, quando você começa a andar nos padrões do Senhor Jesus, então você vai mantendo o seu nome no livro da vida. Agora, como que você vai andar nos padrões da fé se você não nasceu de novo? Como? Porque uma vez que você vem para o Senado, você chega à igreja, você até se entrega no sentido de largar algumas coisas erradas, você se batiza nas águas, tudo bem, você deu um passo importante na sua vida, mas difícil não é você ter naquele momento o seu nome escrito no livro da vida, difícil é você mantê-lo. É como se o nosso nome, enquanto estamos em vida, ele fosse escrito a lápis, não é assim? Você escreve alguma coisa a lápis, você pega uma borracha e você o quê? E você apaga. Então, quando nós estamos em vida, o nosso nome ele está escrito, não que esteja, isso não é bíblico, eu estou explicando para você entender. O nosso nome ele está escrito a lápis, ele está escrito a lápis. O que significa dizer que eu tenho que conquistar a minha salvação todos os dias, todo dia, todo momento. Aí é a importância de você nascer de novo, porque senão você vem para a igreja, você se torna uma pessoa religiosa, você passa a ter até alguns costumes esses que mudam a sua linguagem, você passa a ter uma linguagem de quem frequenta a igreja, você passa a ter uma linguagem cristã, mas na atitude, no procedimento, na vida, você não é um cristão, você não é. Ou então você consegue manter-se firme, ou manter-se fiel, por um determinado tempo, depois você vai se estragando, porque isso é o natural da pessoa que está na igreja, mas ela não teve um encontro com Deus, é natural. Aí a pessoa passa por uma luta, ela desiste, ela passa por uma adversidade, ela desiste, o tempo vai passando, no nome não, presta atenção, o tempo vai passando, ela vai cedendo para o pecado, ela vai cedendo para a malícia, ela vai cedendo para as coisas que não provém de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o nascido do Espírito, ele vive uma vida espiritual porque ele é Espírito, não é algo forçado, ele não força para não errar, ou para erros todos temos, mas ele não força para viver uma vida de fé, ele não vive uma vida de fé porque ele é imposta, porque ele é obrigado, porque você tem que viver a vida assim, ó, você não pode
fazer isso, você não pode ter uma amante. Ele não, eu não posso ter uma amante. Isso, ele não geme com isso. Você não pode viver na prostituição. Eu não posso mentir. Aí ele assim, eu não posso, sabe? Ele não faz as coisas gemendo, ele é espírito. Então, o que ele faz, que é da vontade de Deus, ele faz naturalmente, porque ele é espírito. Está entendendo o que eu quero dizer? Então você precisa, é uma questão de necessidade, você nascer de novo, você receber o batismo do Espírito Santo, para que você se mantenha salvo. Porque quando você tem esse encontro com Deus, então você não tira os olhos do céu, você não troca o céu por nada, você não troca o céu por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de dinheiro. Você não troca o céu, a pessoa nascida de Deus, a pessoa que é de Deus, ela não troca o céu por nada desse mundo, ela não troca. Entende o que eu quero dizer? Ela entende isso aqui que Jesus disse. Vamos ler? Vamos fazer o seguinte, você lê depois do versículo, vamos ler. Então regressaram os 70, possuídos do quê? De alegria, e dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus, quem falou? Ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí eu vos dei autoridade para pisares em serpentes e o quê? E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, a partir do momento que você vive a fé, você tem autoridade sobre o mal. Entende o que eu quero dizer? O mal não tem mais autoridade sobre você. Você não tem que ter medo de nada. A pessoa que é de Deus não tem medo de nada. Não tem medo de nada, minha gente. Porque ela sabe que o mal está submisso a ela. Não é ela o mal. Ela não fica dizendo assim, o diabo está me causando problema. Não, porque ela é um problema para o mal. Ela é um problema para o mal, porque se ela é de Deus, ela é um problema para o mal, ela combate o mal com a fé. Entende o que eu quero dizer? Aí olha só, o que ele diz, isso aqui é importante, isso que você tem que guardar. Olha aqui, não obstante, o que? Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então a alegria de quem é de Deus é saber que se hoje ela morrer, é saber que se hoje o Senhor dela voltar, ela está salva. Ela está sempre olhando para o céu. Ela não coloca em risco nada, ela não coloca em risco o céu. Não, ela não coloca. Ela é solteira, ele é solteiro. Se ele sabe, ou se ela sabe, que vai se casar com alguém que vai colocar em risco o céu, ela não se casa. Ele não se casa, porque ela sabe o valor, ela sabe, aliás, ela sabe que o céu não tem valor. Ela não coloca em risco, ela não coloca em risco o céu por conta de ninguém. E pode alguém persegui-la, pode alguém ridicularizá-la, pode alguém vir, criticando, ela não olha para nada. Pode vir a luta que for, pode vir o deserto. Lembra de semana passada? Ele vai vir, não vai? Vai ou não vai? Ou a dificuldade não vai vir? Ela vai vir. A dificuldade vai vir, mas ela não troca o céu. Ela permanece na dificuldade. Ela permanece na adversidade. Entende o que eu quero dizer? Ela não troca o céu por desânimo. Ela não troca. Ela não troca o céu por uma amizade que está levando, que está levando-a para o mal. Se ela percebe que ela está ali, ela é amiga ou amigo de alguém que está levando-a para o mal, que está incitando-a para o mal, ela não se permite, ela corta aquela amizade, seja quem for. Ela corta, ela não despreza, ela não odeia ninguém, ela não tem mágoa, ela não troca o céu por causa de um sentimento de mágoa, porque ela sabe que não vale a pena trocar o céu pela mágoa. Ela sabe que vale a pena perdoar, por pior que a pessoa tenha feito
por mais que a pessoa tenha feito algo horrível, horrendo, mas ela não troca o céu pela mágoa. Ela mantém o seu coração limpo, porque ela sabe que para que ela veja Deus, ela tem que ter o seu coração limpo. Está escrito, ou você crê no que está escrito? Os limpos de coração verão a Deus. Tem até aquela história, né, do marinheiro, o marinheiro cristão, os outros zombando dele. Aí o capitão pegou a lupa que fala, minha gente? Não é? Porque tem o binóculo e tem a lupa, né? Não sei se é lupa, me ajuda aí. É isso, né? Aí ele começou a olhar em volta, aí ele falou para o rapaz aqui: vem cá, eu não estou vendo o teu Deus. Aí o rapaz respondeu para ele assim: mas você não vai ver mesmo. E por quê? Porque está escrito que só os limpos de coração é que vê a Deus. Amém, minha gente? Entenderam sim ou não? Então ela sabe que ela tem que estar com o seu coração limpo para ver Deus. Ela não pode, tem raiva. Não tem momento que você fica com raiva? Vai falar que não. Falei. Se você falar que não, é mentira. Tem momento que eu fico com raiva. Mas nós não podemos sujar o nosso coração com a mágoa. Por isso que nos ensina o apóstolo Paulo, dizendo: não se ponha o sol na sua ira. Não deixe um dia passar para o outro, você com aquele sentimento. Você tem que eliminar aquele sentimento do seu coração imediatamente. Davi disse: em paz me deito, logo pego no sono. Porque antes disso, ele consulta no travesseiro o seu coração. Está entendendo o que eu quero dizer? Está compreendendo? Ele consulta no travesseiro. Deixa eu ver, a pessoa que ela é de Deus, a pessoa que valoriza o céu, ela olha para dentro de si, sempre, ela não olha para os outros, porque ela não fica julgando os outros, ela não fica olhando para a fé dos outros, ela não quer saber dos outros, mas ela está sempre se autoavaliando, ela está sempre se olhando, ela está sempre se medindo, para ver se de fato ela está na fé. É como o apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos, se de fato estáis na fé. Então ela analisa a si mesma, ela vê o que está dentro do coração dela. Será que ela não está julgando? Será que ela não está julgando? Tem gente que ela tem mania de julgar, julga um, julga o outro, julga a fé do outro, julga quem não conhece, nem conhece, mas está julgando. Cuidado, muito cuidado. Julga porque falaram, julga porque disseram, não importa o que disseram. Ela está sempre se julgando, e julgando sim situações que possam tirá-la da fé. Por exemplo, se eu estou com um amigo, falei do amigo agora há pouco, sim ou não? Esse amigo, ele está me trazendo informações, ele está me trazendo, por exemplo, ele está sempre falando mal de um, de outro. Eu tenho que julgar, não ele, mas as palavras que ele está falando para mim. E eu tenho que julgar e ver que isso não é bom para mim. Outra coisa que o apóstolo Paulo disse: quem é de Deus, ele julga todas as coisas, não pessoas. Ele julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado, porque ele julga o que é bom e o que não é bom, o que é para ele, o que não é para ele. Entenderam sim ou não? Julgue a si mesmo, analise a si mesmo.